Olá, seja bem-vindo ao primeiro bate-papo da Corax, transformando experiências com CX. Eu sou a Karina, sou consultora de Customer Experience. Eu sou a Jess Narla. Hoje nós vamos conversar com o Macleori Santos, que é o CEO da Corax. Olá pessoal, tudo bem? Macleori Santos aqui. É um prazer estar aqui para a gente falar nesse primeiro insight aqui sobre o que é a experiência do cliente. Sou fundador da Corax. A Corax é uma empresa de consultoria em experiência do cliente. A gente topou esse desafio que é levar CX para todos os tipos de negócio. CX não é só para os grandes. Todo mundo que tem cliente merece também ter uma área dedicada, práticas para evoluir a experiência do cliente. Todo negócio tem consumidor, todo negócio tem cliente, todo cliente merece que a gente leve para eles práticas para evoluir a experiência, tornar a estadia dele conosco mais satisfatória. E a gente conversa sobre isso com os nossos clientes. A gente tem tecnologia também dentro da Corax para tornar a experiência do cliente mais simples, mais ágil. E a gente pode começar falando, acho que é sobre isso. Ótimo. Então, mas me fala, sua empresa, Corax. O que é a Corax? Quem é a Corax? Como surgiu a Corax? Perfeito. Essa é uma pergunta que a gente escuta bastante. Primeiro que o nome Corax, né? É um nome bem diferente. A gente fez um branding com uma agência incrível. A gente chegou nesse nome porque Corax vem de Cora, que é uma palavra usada ali pelo filósofo grego Platão para designar um lugar intermediário ali entre o mundo das ideias, seria um lugar que transforma ideias. E é exatamente o que a Corax a gente faz. A gente transforma experiências. Então o nome Corax vem disso. A gente leva a CX. Nós temos 3 pilares. O primeiro pilar é a consultoria. A gente implanta do zero uma área dedicada à experiência do cliente. Então, a empresa, talvez do varejo, talvez da área alimentícia ou da área da tecnologia, ela tem uma carteira de clientes, quer tornar a estadia desse cliente mais satisfatória, reter, deixar esse cliente fiel, conta com a nossa consultoria. Esse é o principal pilar e a gente está agora no roadmap, o desenvolvimento de uma plataforma exclusiva para fazer a gestão da experiência do cliente. Porque tem que ouvir o cliente, né? Quais que são as percepções do cliente? E a gente tem agora no roadmap rodando aí o software, em breve a gente vai estar lançando no mercado. E o terceiro pilar, a gente lançou a Corax Academy agora em janeiro. Olha. Com a primeira formação de líderes, de gestores na área de experiência do cliente. A gente vai falar lá sobre o que é Customer Insights, o que é a experiência do cliente, NPS, CSAT, LVT, Churn Rate, como fazer a gestão dessas métricas e como fidelizar o cliente à nossa carteira. É muito interessante, é muito conteúdo. É muita coisa, a gente da Corax, a gente se desdobra, a nossa equipe hora tá aqui, hora tá lá, a gente tá expandindo, a gente tá em crescimento, graças a Deus, que tem abençoado o nosso trabalho, e a gente não para. CX é isso, é inovação, é olhar onde que o cliente está precisando de ajuda, de suporte, e a gente tem feito isso nos business que a gente tem entrado. Ótimo. Nossa, muito bom, muito interessante. Macleori, eu ouço muito que muitas pessoas pensam que Customer Experience é só enviar uma pesquisa de satisfação para o cliente, enviar formulários com perguntas, mas a gente sabe que CX não é só isso. O que você pensa a respeito disso? É muito comum o empresário, é muito comum, às vezes, até a empresa achar que ela tem CX porque manda uma pesquisa de satisfação ali no final do atendimento e acha que isso é fazer CX. E a gente escuta muito isso como consultoria. O que eu tenho a dizer? Só isso não é a experiência do cliente. Rodar uma pesquisa no final do atendimento, só fazer isso não é. Por quê? O que você faz com esse feedback que o cliente ele te dá? O que você faz com esse retorno que o cliente está dando para você? Se isso não vira um processo, não vira um projeto, se a empresa não faz nada com isso, era melhor nem ter perguntado para o cliente qual que foi a experiência dele. Você fala, perguntar, aquelas pesquisas que a gente recebe, ou a gente recebe pelo WhatsApp, ou a gente mesmo no local, a gente consegue fazer a avaliação, né? Ah, que legal. Perfeito, é isso mesmo. Você recebeu um atendimento, tem uma perguntinha ali, a gente nem sabe, mas é uma métrica de CSAT, onde a gente avalia o atendimento, por exemplo, o atendimento da recepção, o atendimento, às vezes, do médico, quando a gente recebe um atendimento clínico, ou até a comida, a gente avalia o restaurante, a gente avalia o atendimento que foi feito ali. É uma perguntinha de CSAT, e muitas empresas rodam isso, mas não quer dizer que só fazer isso é TCX. Aí que vem ter uma área dedicada a Customer Experience. Certo. Você tinha falado sobre os business, certo? Por que você acha que eles precisam dessa consultoria em CX, em experiência do cliente?
O motivo é porque todo negócio que tem cliente precisa ter processos e jornadas próprias para esse cliente, para acolher esse cliente. Por exemplo, dentro de uma empresa a gente tem uma área específica para DP, né? Departamento pessoal, para trabalhar com papelada. Uma área dedicada só para RH, para desenvolver profissionais. Por que dentro do seu negócio, você que é empresário, você não tem uma área dedicada só para o seu cliente? Não estou falando de atendimento, não estou falando de suporte, estou falando de desenvolver, evoluir a experiência, ouvir o feedback deles. Então, todo business, todo negócio que tem cliente precisa essencialmente ter uma área para tratar, ouvir a voz do cliente, levar o que a gente chama de customer-centric, levar o cliente para a mesa, assim como a gente está aqui agora. Imagina agora a gente aqui tomando uma decisão super importante para o cliente e o cliente não está no meio da mesa para poder opinar. O cliente não tem voz dentro do negócio. Por isso que todo negócio precisa ter uma área dedicada ou práticas de Customer Experience para colocar o cliente no centro do negócio. É um plano estratégico para a empresa? Me explica um pouco mais sobre qual é o objetivo que as empresas têm. Tem no CX uma área de CX, aonde elas querem chegar? Quando uma empresa procura a Corax, geralmente ela tem 2 caminhos. Ou ela quer implantar uma área dedicada à experiência do cliente, assim como tem DP, RH, tecnologia, marketing, uma área dedicada à experiência do cliente, o que é o mais recomendado. Claro, cada empresa tem um budget, tem um faturamento, mesmo que seja uma estrutura enxuta, a gente recomenda que tenha pelo menos ali uma pequena equipe para fazer a gestão da experiência do cliente. Ou ele quer implantar práticas de CX, ou seja, aonde eu posso melhorar a experiência do meu cliente? Então a gente faz um discover, nós vamos até a carteira de cliente, a gente vê, sente, pega a experiência pelo próprio cliente, tiramos vários insights ali, ouvindo os clientes também, e a gente vê as fragilidades do negócio. Então, às vezes, o cliente está insatisfeito com uma jornada específica de atendimento telefônico, às vezes com atendimento WhatsApp, ou a ausência desses canais gera uma insatisfação. Então, a empresa ou ela quer criar uma área dedicada a CX, ou ela quer que a gente dê uma versão 2.0 para a jornada do seu cliente. Que a gente olhe para a jornada que o cliente está seguindo dentro da empresa e que a gente evolua ele. Às vezes a empresa é muito analógica, precisa ter tecnologia para poder automatizar processos, desburocratizar ali a jornada do cliente. E a gente tem todo esse know-how, vários especialistas, para fazer mapeamento de jornada física, jornada digital, jornada do cliente, seja na área da saúde, seja na área do varejo. E é muito interessante porque na maioria dos negócios nós vemos relutância em investir na área de experiência do cliente. Isso é verdade. É um desafio que a gente, né, como consultoria, a gente enfrenta. Porque CX requer investimento. Né? Assim como toda melhoria do negócio, é investimento. E essa é a palavra, né? É investimento, não é um gasto. Então, você que é empresário, você que está aí em busca de melhorar aí o seu LTV, o Lifetime Value do seu negócio, diminuir o churn rate, diminuir a taxa de rotatividade do cliente na sua carteira, CX não é gasto, CX é investimento. Você pode manter o cliente até 6 vezes mais tempo na sua carteira ativa se você ter uma área dedicada a ouvir, tratar e resolver as dores do seu cliente. Fazer com que aquele momento ou mesmo, que a experiência do cliente tenha momentos específicos que ele vai dizer, rapaz, essa empresa aqui, ela é diferenciada. Na segmentação, essa daqui tomou meu coração. E é isso, a gente quer tornar os clientes fãs, né, dos nossos negócios. Fidelizar ele, né, a sua marca. E com a sua experiência, qual o benefício que uma empresa ela pode conseguir ao investir em CX? Movimentação que a gente faz é de cultura. Então, geralmente uma empresa que tem muitos clientes insatisfeitos, a empresa que tem muitas reclamações, um Reclame Aqui, o Google Business dela, a nota lá tá lá embaixo, pode ser um reflexo de uma cultura que ela não é centrada no cliente. E aí, a primeira movimentação que a gente faz é de mostrar para todos os setores, todos, não só atendimento financeiro, marketing, tecnologia, produto, todos, o impacto que essas áreas têm na jornada do cliente. E às vezes o cara lá de produto, o cara do financeiro, ele não tem essa percepção por estar muito distante do atendimento ao cliente. Geralmente as áreas de atendimento ao cliente, eles sabem quais são as dores, as fragilidades do negócio, porque estão na linha de frente, sabem o que o cliente está passando, mas as outras áreas não sabem. Então, o primeiro benefício a curto prazo é essa movimentação de cultura.
Você começa a levar para os setores o que está acontecendo, a voz do cliente passa a ser ouvida. E aí você começa a ter mais engajamentos colaboradores, você começa a quebrar aqueles famosos silos, né? Então você tem lá o marketing, o pessoal do marketing conversa com o marketing, os processos do marketing só conversam com o marketing, você tem lá o faturamento financeiro e você tem essas equipes e às vezes não se conversam os processos, as equipes não se conversam. Então a primeira movimentação é de cultura, você começa a desenvolver uma cultura customer-centric, colocar o cliente como protagonista que ele merece dentro do negócio, e aí a cultura vai começar a mudar, é algo contínuo, com certeza. Cultura é um dos principais resultados que a gente tem com o CX. É muito bacana porque a cultura é uma das primeiras coisas que o cliente observa. Sim. O cliente, ele percebe quando a empresa tem um cuidado maior com ele, quando a empresa ela passa a dar uma atenção, quando ele se torna mesmo o centro do negócio. McLaurin, me explica um pouquinho, eu tô aqui um pouco em dúvida quanto à centralização no cliente, uma cultura centrada no cliente e uma cultura organizacional. Tem diferença? É a mesma coisa? Uma cultura customer-centric é um tipo de cultura organizacional. Cada organização, uma empresa é um organismo vivo, então ela produz uma cultura. Quem faz a cultura são os gestores, quem faz a cultura são as pessoas. Então cada empresa tem uma cultura própria. Quando a gente fala de ter uma cultura customer-centric, é ter uma cultura organizacional onde o foco é o cliente. Então o atendente, ele produz cultura. Como? Quando ele recepciona o cliente. Mas como que ele atende? Quais comportamentos ele tem ali na frente do cliente? Esses comportamentos refletem a cultura. Por exemplo, um vendedor. Se a empresa tem uma cultura comercial muito forte, uma linguagem financeira muito forte, então talvez esse vendedor ele seja muito agressivo, ele se preocupe muito em fazer a venda, mas depois que o cliente, o pós-venda, depois que já é cliente, talvez deixe a desejar. Então a cultura, ela influencia o comportamento da empresa, o comportamento dos colaboradores. Quando a gente fala de cultura customer-centric, é isso. Comportamentos dos colaboradores que mostram ser centrado no cliente. Nossa, perfeito. E, McLaurin, como foi parar nessa área de experiência do cliente? Me conta a jornada, me conta como foi, como é que foi? Me fala seu processo, me fala como isso tudo aconteceu. Jesse, assim, é muito engraçado porque a maioria das pessoas nem sabe o que é a experiência do cliente, Exatamente. o que é CX, o que é CX. Super novo. E muitas pessoas caem de paraquedas com CX. Comigo foi quase assim. Muitos profissionais da área de experiência do cliente, ou de CS mesmo, que é Customer Success, essas pessoas vêm da área do atendimento. E comigo a jornada foi bem parecida. Eu comecei atuando com atendimento na área pedagógica, então estava ali no atendimento, fui desenvolvendo, fui para call center, fui operador de telemarketing, estive na linha de frente ouvindo o cliente, fui para supervisão, fui monitor de qualidade, que é aquele núcleo dentro de um call center que escuta o cliente, vê quais são as percepções que o cliente está tendo sobre o produto e depois dá feedback, treinamento. Fiz isso muitos anos, fui gerente dessa área, implantei call centers aqui no Centro-Oeste a rodo, pelo menos 4 call centers grandes, estive envolvido indireto ou diretamente com um projeto. E aí minha carreira foi afunilando para relacionamento com o cliente, já conhecia como que era CX e fui me especializando. Hoje tenho um MBA em Customer Experience, Employee Experience, que é a experiência do colaborador e a experiência do cliente. Pós-graduado em gestão de processos gerenciais, porque jornada do cliente é processo. Bacharel em ADM e tecnólogo em gestão de recursos humanos. Então, a minha experiência profissional e a minha formação foi toda me conduzindo para a área de CX. E hoje a gente está com a Corax aí, que é reflexo meu, do meu sócio, da nossa equipe, que é apaixonado por resolver dor de cliente, porque CX é isso. Tem que ser apaixonado por resolver a dor do cliente. Realmente. McLaurin, qual dica você dá para quem está começando na área de CX? Às vezes a pessoa ela já sabe o que é CX, então se você já sabe o que é a experiência do cliente, se pergunte, você está se formando, se especializando, adquirindo conhecimento, porque a experiência do cliente, você vê muitas pessoas aí falando de uma forma muito abstrata, mas requer metodologia para aplicar uma pesquisa de NPS, uma pesquisa de CSAT, para você obter voz do cliente, requer metodologia. Então a primeira dica é busque formação, busque cursos, busque profissionais da área para você ter como referência. E aí, Karina, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais. Quando a gente está em transição de carreira, a gente tem que encontrar essas referências, né? Então, se eu olho para CX, quem é minha referência em CX? Quem está falando com CX com propriedade, está fazendo CX acontecer? Encontrar essa referência. Foi o que eu fiz.
quando eu fui para a área de experiência do cliente, a gente tem várias pessoas aí de mercado que fazem um trabalho incrível com a experiência do cliente, e eu encontrei uma pessoa, essa pessoa é a minha referência. E aí vem formação acadêmica, e é contínuo, né? A experiência do cliente está sempre mudando, porque tem muito da veia de tecnologia, e a tecnologia, a IA, por exemplo, agora, né? A gente não consegue mais falar sobre a experiência do cliente sem falar sobre a interação com inteligências artificiais. Então, requer um aprendizado contínuo. E o primeiro passo é esse. Para estar com CX, tem que gostar de aprender, gostar de estudar, estar se atualizando. Tem bastante cursos na área? A gente tem aí algumas empresas que são referências, mas a verdade é que, assim como algumas áreas começam a ficar muito saturadas, a gente tem muitos gurus hoje aí de CX que falam muita coisa, e na prática mesmo de como implantar uma área de CX acaba que você não aprende, ou como implantar práticas de experiência do cliente você não aprende. Então a minha recomendação é estude bem a grade curricular do curso que você vai fazer, veja se não está muito enfeitado ali, vê se é prático mesmo, se você tem framework, tem template, tem metodologia para fazer rodar o seu plano de CX, e aí porque tem muitas opções, mas por isso inclusive que a Corax, né, como eu falei para vocês, a gente lançou um produto focado nisso, a gente viu a necessidade. Quando a gente vai lá no LinkedIn, coloca as nossas publicações, as pessoas perguntam, nossa, eu gosto de seguir vocês, gosto do conteúdo, tem cursos? E a gente viu essa procura, e é verdade, a gente sente carência de cursos para formar realmente um profissional com metodologia para ser um profissional de CX. Então a gente lançou o curso de Customer Insights, que é uma certificação para você obter, para levar para o mercado de trabalho, como implantar a experiência do cliente do zero. Então a sua empresa ainda não tem uma área dedicada a CX, quem sabe é você que vai levar isso para lá. Então, eu achei engraçado, legal, muito legal mesmo, que você já viu dentro a própria dor do cliente e ele mesmo você já aplicou CX. Fica automático, né? A gente entra num espaço como esse, a gente é cliente, a gente já fica, opa, como é que foi a minha experiência, como é que foi o onboarding, como é que tá sendo esse processo, a gente já fica sempre ligado. E a gente faz isso com os nossos clientes. Então, por exemplo, a gente tem uma carteira de empresas na área da saúde. E é um desafio muito grande atuar com a experiência do cliente na área da saúde. Uma área sensível, né? Isso, é muito sensível, porque diferente quando o cliente entra num shopping, ele tá doido para comprar e o sentimento de aquisição emana dele, ninguém fica feliz quando entra num consultório, né? Quando entra numa clínica, não sei se for um fator de gestação, mas como regra, quando a pessoa vai numa unidade de saúde, é pelo adoecimento. Como que se faz CX dentro de uma área hospitalar? Sabe? É um desafio muito grande. Mas a Corax, a gente foi vendo essa necessidade de mercado. E por falar em CX na área da saúde, é muito complexo, né? Porque ali nós já temos clientes que estão fragilizados, doentes, passando por alguma vulnerabilidade. Então, o cuidado com o cliente tem que ser muito maior do que nas demais áreas. Com certeza. Quando a gente topou esse desafio, inclusive, o Grupo Mantevida faz um trabalho excepcional aqui no Centro-Oeste, que é um trabalho de cuidado e acolhimento do paciente. É uma rede que tem ganhado espaço porque tem levado o cliente para o centro do negócio. É algo que vem ali da diretoria. Então, cultura é de cima para baixo, é top-down, não é de baixo para cima. Quem faz a cultura são os presidentes, os diretores, e aí a gente consegue levar para os outros setores. E o Grupo Mantevida, que é esse grupo de clínicas, tem também agora o hospital, está se expandindo. Eu acho que é um case assim, excepcional, que mostra que o cuidado tem que ser centrado na pessoa atrás da doença. É assim que faz CX na área da saúde, olhar para a pessoa atrás da doença. Entender que aquela pessoa, ela tem uma personalidade, ela tem gostos, e às vezes ela está em uma estadia dentro de um leito de hospital, não deve anular quem ela é. E fazer CX na área da saúde é isso, é personalizar essa estadia, tornar essa estadia mais agradável. É muito interessante o que você falou, olhar para a pessoa além da doença, porque infelizmente a gente ainda observa que alguns lugares, eles tratam não só os clientes, mas os pacientes na área hospitalar, na área clínica, como mercadoria. Isso. Visando o lucro e não tem o cuidado, olhando para aquela pessoa, o que ela precisa, o que é necessário para que o problema dela seja resolvido. Perfeito, isso acontece muito. E na verdade a regra, Karina, eu acho que é exatamente essa, né? A regra é o cliente ser tratado ali como uma mercadoria ou a apatia mesmo. E na área da saúde isso é muito complexo e requer uma movimentação de cultura muito forte. Você sensibilizar
o recepcionista que atende o paciente, sensibilizar o técnico que faz a triagem ali com o paciente e o médico sobre o paciente. E às vezes sensibilizar o médico também é muito difícil, gerar cultura para um profissional que já está aí há anos no mercado, fazia sempre do jeito que ele aprendeu que fazia, e você agora falar que o paciente ele também precisa participar do processo de cura, é um desafio e requer muita cultura, treinamento, acompanhamento, feedback, promoção de comportamentos que vai mostrar Legal. cuidado no paciente. Aí, então, é promovida essa cultura com isso que você falou, com treinamento. Isso também se aplica para onboarding dos funcionários, dos colaboradores. Ótimo. Perfeito, é isso. Sobre essa questão do onboard é muito interessante, porque olha só, imagina um médico. O médico, ele vem, sei lá, da rede pública, e a gente sabe que a rede pública, por não ter um acompanhamento e um cuidado centrado no usuário do serviço público, deixa muito a desejar. E aí você imagina esse médico, às vezes ele atende numa UPA e depois vai atender na sua clínica ou no seu hospital, e ele quer fazer da mesma forma com que ele faz lá. Como que a gente muda essa cultura, esse comportamento? Que aí, Jéssica, isso que você falou do onboarding é muito importante. A integração desse profissional quando ele entra na unidade de saúde. Como que eu estou integrando? Eu estou mostrando para ele o nosso jeito de fazer atendimento, o nosso jeito de cuidar desse paciente. O onboarding é importante e eu acho que é um dos primeiros passos para gerar cultura. Porque se a pessoa não está adequada àquilo, ela tende a ser acompanhada e se adequar conforme o que vai acontecer com ela, ou não. Ou ela vai dizer, eu não tenho fit para isso, eu não sou desse jeito, e logo aquilo não vai mais fazer sentido para ela. Mas o onboard é muito importante para gerar cultura, você tá certa? Ótimo, é interessante. E, McLeod, qual foi o seu maior desafio ao implantar uma área de CX em uma empresa? Você tá me falando da área da saúde, já é uma área sensível. Imagine implantar a CX dentro de uma marca onde trabalha, né, a saúde, principalmente essa. Qual os desafios que você encontrou, não só nessa, mas em outras empresas que você passou? Olha, eu tenho 2 casos. O primeiro caso é de uma empresa muito grande de varejo. Ela é muito forte e a cultura dela é muito focada para o money, sabe? O faturamento, é uma linguagem muito comercial. E implantar CX dentro dessa empresa foi um desafio, porque o dinheiro... Quando é a linguagem de toda a empresa é o dinheiro, isso sufoca a voz do cliente. O cliente fica sem espaço, ele fica sem voz, porque o foco está no faturamento, faz bater meta. Então, essa empresa do varejo foi um desafio muito grande, por causa da cultura muito focada para o financeiro, para o comercial. E aí um outro desafio com certeza é na área da saúde. A gente está com um super desafio agora e a gente está dando os primeiros passos, que é implantar a experiência do cliente em uma grande operadora de plano de saúde aqui de Brasília, na verdade a maior operadora de plano de saúde, e levar CX para um plano de saúde é um desafio muito grande. Porque a gente sabe que a quantidade de reclamações, insatisfações com os planos de saúde é uma regra, né? E a gente tá aqui para quebrar esse paradigma fazendo CX dentro dessa operadora. Então, no varejo e agora na área da operadora de saúde, são desafios grandes nossos. Empresa com visão, né? A empresa tem uma visão, uma centralidade no cliente. E hoje em dia, os clientes, eles estão mais exigentes. Exato. Não adianta, eles estão. Você pode olhar para um lado, para o outro, e eles já começam a comparar uma marca com a outra. Então, realmente, CX faz, então, a diferença dentro de uma empresa. Isso que você falou, Jess, é verdade, porque é a visão da empresa, ou seja, os donos do negócio, a presidência, eles têm isso dentro deles. E como consequência, eles encontraram na Corax a metodologia, os braços para fazer isso que está dentro deles, que é cuidar do beneficiário, encontrar em nós o mecanismo para fazer. Mas é a visão de quem coordena todo o negócio. Senão não adianta, a gente pode até ofertar ali um serviço. Se quem está lá gerenciando, dentro da diretoria, não entende essa necessidade, acaba que não funciona. Ou pelo menos os resultados, eles vão demorar muito, muito para começar a aparecer. E por todos os lugares que você já passou, você já vivenciou, você já teve alguma experiência onde você encontrou muita relutância da liderança em implantar a centralidade no cliente? Eu tinha
passei por um episódio de uma gestora em especial. A gente apresentou todo o framework, todo setor tem um framework, né, que é uma estrutura, o mapa da planta. A gente apresentou, aqui está a planta de como vai ser CX dentro dessa instituição. A gente validou com o cliente, fizemos todo o processo técnico por trás, e a diretoria ali, essa gestora, ela achava que aquilo não fazia sentido porque estava tudo certo no negócio. Eu penso que bem aí já se encontra algo que não está muito certo, né? Porque a gente sempre tem que estar buscando uma melhoria, tem que ter um pontozinho que a gente pode melhorar, né? Exatamente, e essa pessoa em especial é pessoa muito técnica, muito competente na área, mas é muito comum mesmo a gente encontrar dentro dos setores a resistência ao erro. E todo mundo erra, todo processo tem ponto de melhoria, tem aperfeiçoamento. O que a gente faz? A gente tem que mostrar, convencer, evidenciar. Talvez essa pessoa não esteja vendo a evidência de processos que tem que melhorar. Talvez ela não esteja vendo a evidência da voz do cliente. Talvez o feedback do cliente não esteja chegando nessa pessoa. E, com certeza, Karina, isso é o que mais acontece. A gente chega no setor, a gente chega nas áreas e tem ali um gestor 1, um gestor 2, que, não, aqui tá tudo certo. Se ninguém mapeia esse processo, ninguém vê o erro. E a tendência é ter essa resistência mesmo. Você me falou quanto a mostrar, provar. Me fala como você consegue provar isso, porque a gente precisa estar ali no papel escrito, né? Ó, tô te provando que não tá dando certo, que tem alguma coisa aqui que pode melhorar. Me fala como você consegue mostrar isso. Eu ia falar exatamente isso, porque assim, a gente falou bastante sobre treinar recepcionistas, enfermeiros, médicos, mas como a gente consegue mudar a cultura de cima para baixo? Quanto mais você vai subindo dentro da hierarquia de uma organização, mais numérica tem que ser a sua linguagem. Então a gente faz isso com números. Então eu não chego lá para a alta diretoria ou a presidência, olha, o cliente ali me disse isso, ou o cliente está reclamando daquilo, sem poder materializar, sem mostrar a quantidade, o percentual. É tanto que a primeira coisa que a gente faz, Jéssica e Karina, é materializar. Vamos lá, qual que é a base de clientes? Tá ok. Qual o percentual dessa base de clientes, se a gente rodar um NPS, demonstra lealdade ao negócio? E com esse número, a gente já consegue mostrar para a gestão, diretoria e presidência, que talvez a centralidade do cliente ainda seja algo que precisa ser feito, ser desenvolvido. Isso aconteceu recentemente, a gente topou um desafio de uma empresa na primeira aplicação de NPS, que é o Net Promoter Score, aquela pontuação que a gente sempre depara com a pergunta, né? Em uma escala de 0 a 10, qual a possibilidade de você indicar o nosso negócio? Sim. E a gente rodou essa pesquisa e nas primeiras coletas o NPS era negativo. Pra quem não sabe, o NPS pode ir de uma escala de menos 100 até 100. E aí a gente teve... Menos 100? Menos 100. Menos 100. Dá pra ficar negativo, ficar no vermelho. Dá pra ficar nervoso também, se estiver no negativo. E com esse número, a gente conseguiu mostrar, olha, tá vendo? Esses clientes, esse percentual estatisticamente válido que a gente obteve nesse período, eles sinalizaram que não recomendariam o seu negócio. Então, não tá tudo certo. O que tá acontecendo no seu negócio? Quem responde isso? São os gestores ali? Não, é o cliente que responde. A gente pergunta para ele, onde que precisa melhorar? Quais correções você faria dentro do nosso processo? E aí ele sinaliza. Às vezes é o atendimento, às vezes é o tempo de espera que ele fica numa fila, às vezes é o produto que não chega no tempo adequado, às vezes é o serviço que não está sendo eficiente, às vezes o processo é muito burocrático. Existem inúmeras possibilidades. E quem que diz isso pra gente? É o cliente. E aí a gente mostra o NPS, é uma forma, materializar, mostra uma pesquisa de satisfação que a gente rodou e leva esse número para a diretoria. E aí aquela velha, né, aquela máxima lá, contra os números, então há argumentos. Exatamente. Macleori, uma coisa que a gente vê muito, você até comentou, é que se uma empresa tem cliente, então é necessário que haja uma área de CX naquela empresa. Mas as empresas pequenas, elas têm muita dificuldade em implantar, em centralizar a sua empresa, colocar o cliente no centro do seu negócio. Como você implantaria CX em uma empresa pequena? Uma empresa de uma pessoa só, uma empresa com uma equipe reduzida? Essa é uma pergunta muito boa, Karina, porque a Corex tem observado essa necessidade de mercado de negócios pequenos. Então, é a barraquinha ali de pipoca, é a loja ali o ateliê da Dona Maria, ou é a clínica ali do psicólogo, tal. Então, às vezes, negócios
um pouco mais pequenos, e eles acham que CX não é para eles quando é. Na verdade, todo mundo que tem cliente precisa de CX. Talvez o que você não vai conseguir é ter um escopo gigantesco porque não precisa. Mas, por exemplo, o que a gente faz numa área de CX? Primeiro, dá voz ao cliente. Você está ouvindo seu cliente? Como que você coleta o feedback do seu cliente? Então, um negócio pequeno que mantém o Google Business atualizado, quando o cliente dá um feedback, ele vai lá e responde, tenta reverter um cliente que deu um feedback ruim sobre o estabelecimento. Esse empreendedor, ele está fazendo CX. Ele está fazendo uma iniciativa de CX, que é ouvir o feedback do cliente. Se ele tem um Reclame Aqui, a empresa vai lá e deixa um feedback ruim, olha, não gostei do quarto tal, da pousada, achei que o ar-condicionado fez muito barulho. E aí, né, acontece bastante, aconteceu comigo quando eu fui pro Rio da última vez. Não, e agora eu só compro as coisas se eu olhar a avaliação. Eu tenho que ir lá nas avaliações. Isso, por que essa empresa está fazendo CX? Porque ela tá ouvindo o cliente. E o modus operandi do cliente é esse. Antes dele ir lá, ele olha a avaliação, ele vê o Google Business, ele vê o Reclame Aqui. Então, a primeira prática é escuta o seu cliente. Poxa, mas o meu negócio nem tem um Reclame Aqui, mas provavelmente tem um Google Business. Quais são as avaliações que está lá? A última vez que você parou para responder o que o cliente está comentando. Ali é mina de ouro para você melhorar o seu processo, melhorar o seu atendimento, melhorar a estadia do cliente com você e fidelizar o cliente. Independente do negócio, independente da segmentação, fidelizar cliente é o sonho de todo empresário, de todo empreendedor. Então, se você quer fidelizar o cliente, são práticas simples. Se você é pequeno, talvez o que você precise é talvez de uma ferramenta para tornar esse processo um pouquinho mais fácil, ou de uma consultoria mesmo, para olhar de fora o seu negócio, para levar para você pronto as evoluções que você pode fazer na jornada do cliente. Olha, eu tenho um case muito interessante. Eu atuei como fotógrafa durante 7 anos e uma dor que eu observei dos meus clientes era que em eventos eles não gostavam daquelas fotos, passar de mesa em mesa, porque eles perdiam muito tempo, não conseguiam aproveitar o seu evento, a sua festa, porque ficavam ali tirando 1 milhão de fotos. Então, o que a gente fez? A gente redefiniu todo o script do evento e a gente passou a tirar fotos somente espontâneas. A gente deixava o cliente se divertindo, curtindo o evento e no final ele recebia fotos dele realmente curtindo o evento, não aquelas fotos posadas, ele paradinho lá sorrindo, porque realmente a pessoa perdia muito tempo, não conseguia usufruir daquele momento que ela pagou caro, que ela esperou muito tempo. Então eu tive um retorno muito positivo quando eu passei a ouvir o cliente e o que mais incomodava ele. Então é muito interessante como a gente consegue fazer isso com muito pouco. Legal. Inclusive, eu tenho uma foto, assim, bem espontânea numa festa. Que bom, isso é bem interessante. Que boa observação. Isso mostra que CX é para prestador de serviço, é para fotógrafo, qualquer profissional. Se tem cliente, pode fazer. E é legal dessa história, Karina, é como que um feedback ou um conjunto de feedbacks modelou um processo. Exatamente. É isso que a gente tem que fazer. CX é ouvir o cliente, levar esse feedback para dentro dos processos da empresa, para dentro dos projetos. Se você escuta o cliente e não faz nada, não reconfigura ali, acaba que você não ia fidelizar o seu cliente, né? Ele não ia recomendar, não ia ter aquele marketing espontâneo. Então a voz do cliente tem que moldar os processos. Tem que ter alguém olhando para o que o cliente está dizendo, para o processo e para os projetos que precisam vir dessa manutenção processual. Exatamente, porque assim tem um foco muito grande em enviar pesquisas, implantar métricas, mas o que a gente faz com esses dados, com essas reclamações, esses elogios depois? A gente precisa fazer 2 processos que em CX a gente chama de Close the Loop e Inner Loop. Ou seja, se você, Karina, dispôs o seu tempo para dar um feedback para minha empresa, nada mais justo de eu te dar um retorno, você concorda? Exatamente. Esse retorno ele pode ser no 1-a-1, né? A Karina deixou uma reclamação pontual sobre um episódio específico e aí eu dei um retorno para ela, ou eu posso pegar essa reclamação da Karina e mudar o meu processo. Eu posso contratar uma ferramenta, eu posso pensar em reconfigurar todo um atendimento devido aos feedbacks que a gente vai coletando. Se o que você está ouvindo do seu cliente não está movimentando seus processos, não está direcionando os projetos, você está fazendo CX errado.
Algo muito interessante que eu tenho observado é que eu vejo muitos profissionais reclamando que os clientes eles não aderem à pesquisa, eles enviam pesquisa, não obtêm resposta. E uma coisa assim que eu observo pela minha própria experiência é que quando a empresa ela não se importa com o cliente, com os processos dela, a gente não tem o ânimo de responder a pesquisa. A gente fala, por que eu vou responder essa pesquisa se nada vai mudar? Se eu sei Perfeito. que nada vai acontecer, se ele não vai fazer nada com a minha reclamação. Perfeito. E isso faz, igual você falou, a quantidade de coletas ela vai diminuindo. Então, o negócio é que o cliente, você tem lá uma pesquisazinha, o cliente dá um feedback, ele dá outro feedback, e aí, no terceiro, ele já desistiu de você. Então, a quantidade de feedbacks vai diminuindo também. Então, às vezes a empresa está gastando aí muito com disparo de pesquisa, não está tendo retorno ali, a taxa de conversão das pesquisas está baixa, o que pode indicar que os processos não estão mudando. Porque quando o cliente ele dá um feedback, ele vê que mudou, ele vê que a empresa abraçou aquilo e que fez movimentação, É satisfatório. para a gente é incrível. Por exemplo, a gente estava atuando na área de experiência do paciente e os clientes reclamaram da estadia, sabe? O consultório, reclamações sobre estrutura, cadeira, reclamação até sobre cor. Dá para acreditar? Cliente reclamando que era muito fechado o ambiente, claustrofóbico. A gente levando isso para a diretoria, para o nosso budget, para nossa realidade financeira. A gente fez várias movimentações de infraestrutura, de design dentro dessas clínicas. E hoje o feedback é totalmente o contrário. É cliente que se sente confortável, cliente que quando ele chega, a estadia dele Acolhido. acolhido. A gente acolheu o feedback dele, depois a gente acolheu ele fisicamente no nosso consultório. E é assim que faz a experiência do cliente. Você escuta, você evolui um processo, muda um projeto para mostrar que o cliente ele é importante. Eu acho muito legal quando a gente consegue observar através das pesquisas a mudança, né, da visão do cliente sobre o negócio. Na empresa que eu presto consultoria, a gente recebeu um feedback de uma cliente dizendo assim: depois de passar muita raiva com essa empresa, finalmente eu tô satisfeita, finalmente eu saio daqui feliz. E é muito legal, né, que ela deixou claro tanto que ela já passou raiva, mas que hoje tá diferente, que ela observa um cuidado maior com o cliente, um cuidado maior com ela. Isso é muito legal. Sim. E, Macleori, você já passou por alguns negócios em que eles não tinham a centralidade no cliente ou não aceitaram receber esses feedbacks, todas essas métricas que você me falou? Não Sim. aceito. Infelizmente acontece. Na verdade, a regra é você ter empresas que não são centradas no cliente. Na verdade, é difícil você achar uma empresa que realmente é centrada no cliente de verdade. No falar, todo mundo fala, mas de verdade, geralmente não tem. O que a gente faz quando a gente observa isso? A gente evidencia, leva dados, leva um projeto muito realista para aquela empresa, dentro do orçamento dela, dentro de processos, às vezes, mínimos que ele pode mudar para melhorar a experiência do cliente. E tem empresas que não topam, empresas que olham para aquilo ou procrastinam, jogam para depois, acham que isso é besteira, que isso não é importante agora. E a gente sabe que a tendência desse negócio infelizmente, como é um organismo vivo, é ter o seu tempo de vida reduzido, porque o cliente não está dentro da tomada de decisão. Se designa a falar que a empresa ela não pode durar muito tempo no mercado. Perfeito. Pensa só, se a gente voltar 100 anos atrás, quais empresas estariam, que a gente vê hoje que há 100 anos atrás estariam? Pouquíssimas. E daqui a 100 anos, quais empresas vão continuar no mercado? Garanto para você que na era da economia que a gente vive hoje, a era econômica que a gente vive hoje, é a era da experiência. As empresas que não fornecem experiências satisfatórias e que superam a expectativa do cliente, ela vai perder espaço, porque o concorrente dela vai fazer. E aí, se ela perde espaço no mercado, ela não consegue permanecer. Isso é muito interessante, porque hoje os clientes, eles não querem só um produto. O cliente, ele paga mais por experiências extraordinárias.
American Express fez uma pesquisa e é constatado nessa pesquisa que o cliente está disposto a pagar mais por experiências mais satisfatórias. E isso é verdade, a gente não vai no estabelecimento mais barato. Então, se você tem um date, está lá com um contatinho, você não vai levar ele no estabelecimento mais barato, você vai levar onde a experiência vai ser melhor. Fascina, né? Isso, que fascina, você quer o melhor para você. E hoje a gente já tirou muito o foco, nem sempre o dinheiro, o valor é o fator que determina a compra. Hoje, a era econômica que a gente vive é a era da experiência. A experiência tá junto ali com o valor e muitas vezes até mais importante do que o valor. E CX ainda é uma coisa muito nova. A maioria das pessoas não conhece, não sabe o que é. Como você definiria CX assim de uma forma muito simples, para que qualquer pessoa de qualquer pessoa conseguisse compreender? Ok, é um desafio grande. Vou fazer aqui uma síntese. O que é CX? CX é a soma de todas as percepções, de todas as interações que você tem com uma marca. Tudo isso é a experiência do cliente. Como que eu me sinto, os processos, como que eu estou me percebendo dentro dessa marca. Tudo isso é CX. Isso é CX na perspectiva do cliente, a soma de todas as interações, percepções, necessidades do cliente. Para a empresa, CX pode ser todas as práticas que ela tem para melhorar a experiência desse cliente. Então, por um lado, o cliente está experienciando, pelo outro, a empresa está desenvolvendo, evoluindo essa experiência para fidelizar esse cliente. Quem escuta CX, experiência do cliente pela primeira vez, pode pensar que é sobre um produto. O meu produto é satisfatório, então eu estou gerando experiência. Isso está dentro de CX. O CX ele tem um guarda-chuva gigante. Produto entra, a interface do aplicativo entra, a jornada digital entra. Tudo isso faz parte de CX. O atendimento, a facilidade de entrar em contato, a facilidade em comprar, em receber. Tudo isso entra em CX, mas não é só isso, não é só atendimento nessa CX. Eu ia perguntar justamente isso. Não é, então, tratar de duelo, não é um atendimento. Não, só isso não é CX. É assim como o produto, só entregar um produto bom não é CX. Por quê? Porque às vezes o produto ele é muito bom, mas a experiência com a entrega não é. Às vezes o produto é muito bom, mas o atendimento que é fornecido não é. Às vezes o produto é muito bom, mas a embalagem que o produto está dentro, ela não é. Então, CX, ele tem um guarda-chuva muito amplo. Vai pegar UI, UX, que é a interface, a experiência com o usuário, com o produto. Vai pegar o marketing, a jornada digital que o cliente tem no site, na landing page. Vai pegar tudo isso. E até a entrega do produto, pós-venda do produto. Então, CX é um guarda-chuva bem grande. Tudo que gera experiência entra no guarda-chuva. Então envolve também várias áreas, né? Não é só uma área específica. Eu tô vendo você tá me falando, então envolve o marketing. Quais mais áreas você poderia citar? A área de CX é muito multidisciplinar, então, então se você tem uma área dedicada a CX, ele vai conversar com o marketing, ele vai conversar com o comercial, ele vai conversar com o time de atendimento, vai conversar com o financeiro, com o produto, com tecnologia. A área de CX vai permear todos os processos que o cliente passa. E pra gente finalizar, você tem um recado para os empresários que estão assistindo? Um recado para você que é empresário, para você que é profissional, está buscando conhecer mais e desbravar o mundo de CX, Customer Experience, dê o primeiro passo, não deixe para amanhã. O seu negócio ele pode sim ser diferenciado, você pode atingir números de churn rate baixo, diminuir a rotatividade do seu negócio, você pode aumentar o tempo de permanência do seu cliente com você. Isso não precisa ser um sonho, você pode adquirir isso, mas para fazer isso você precisa levar a experiência para o seu cliente, experiência satisfatória. A gente pode te ajudar com consultoria, a consultoria da Corax tem feito um trabalho incrível aqui no Centro-Oeste, e também a gente tem agora uma formação para você que é empresário e para você que é profissional e quer desbravar CX, quer implantar Customer Experience dentro da sua empresa. Obrigada, McCleary, por ter estado aqui, apresentado um pouco da Corax pra gente, explicado o que é CX, que é muito, é novo, mas é extremamente interessante, é bem estratégico. Foi um aprendizado. Pessoal, foi ótimo estar com vocês. Espero a gente poder ter outros momentos como esse. Com certeza. Pra gente falar sobre muita coisa. CX é uma palavra, duas letrinhas grávida, né? Ela dá luz aí a um monte de coisa, a um monte de processos, a um monte de iniciativas.